feias inventaram o feminismo. Ah, eu acho. Oi, irmã. Inventaram. Fala uma bonita do movimento feminista. O que você quer dizer quando você diz isso? Claro que foi uma frase pra chamar atenção. Parece uma frase. Claro, quando a gente vai nesses debates. Isso aí foi do 30 contra 1, né? Exatamente. Essas frases, esses títulos, a gente coloca ali pra gerar esse impacto, né? Depois a gente debater sobre aquilo. Quando a gente fala que as feias inventaram, óbvio que não é só esteticamente, né? Eu acho que o feminismo deixa as mulheres mais feias. Por quê? Primeiro, né? Relativização do belo, relativização Quando você relativiza o belo, você já relativiza a verdade, você relativiza o que é bom, o que é mal. O belo existe, ele já existia, e aí o feminismo veio para acabar com o belo. Vale dizer que o que a gente está falando aqui, inicialmente, é sobre beleza física, atração física, sobre achar alguém bonito, achar uma pessoa bela. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque principalmente quando a gente está falando de teoria social, a gente fala muito de padrão de beleza. E o padrão de beleza, ele mais ou menos costuma ser aquilo na nossa sociedade que é colocado sobre a sociedade a partir de instituições. Reproduzido pela mídia, por exemplo, né, em novelas, em filmes, em modelos que fazem propaganda, homens e mulheres. Geralmente também é colocado como uma forma das instituições que lidam com a beleza, tipo assim, uma agência de modelos, por exemplo, a maneira como esse lugar vai lidar com o que é beleza, acaba se transformando numa referência e colocado como uma norma. Mas esse padrão de beleza, ele não necessariamente é uma regularidade de o que a gente, na vida real, entende com o que é bonito ou o que não é bonito. O que eu quero dizer é que uma coisa é um padrão de beleza, outra coisa é a maneira mais ou menos regular como diferentes comunidades num território específico vão perceber o que é uma pessoa bonita e o que é uma pessoa feia. Então, se eu sair na rua agora, for na avenida e começar a perguntar para as pessoas quem que elas acham bonito, quem que elas acham feio, né? Que tipo de corpo, rosto, jeito, sei lá, que acha bonito ou que acha feio, as pessoas vão ter visões diferentes que muitas vezes vão ser relacionadas à classe social delas, vão ser relacionadas ao tipo de cultura que elas estão participando, né, o pedaço da cultura que elas estão participando, são relacionadas ao lugar onde elas moram, geralmente também. Então, na prática, existem muitas formas de se entender beleza. Formas reais, né, que as pessoas de fato compreendem o que é beleza. E ao mesmo tempo, vale dizer, existem formas mais ou menos regulares de se entender na prática o que é uma pessoa feia, por exemplo. A tendência, quando se faz pesquisa de campo e sai perguntando para as pessoas o que é bonito, o que é feio, o que gosta, o que não gosta, é que o resultado sempre surpreenda a gente, porque muitas vezes não vai ter relação direta com o padrão de beleza. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E são justamente nessas pesquisas de campo que a gente percebe que o padrão de beleza, ele tende a ser um pouco mais relacionado, tende a combinar um pouco mais com os gostos de certa classe média alta, certa classe alta. Porque são essas classes, inclusive, que dominam a produção de conteúdo na grande mídia, que dominam a produção de novelas, que dominam a produção de marketing, de propaganda, publicidade, de agências de modelos e etc, etc, etc. É evidente que quando a gente pensa, por exemplo, um produto vai ser vendido, daí bota uma modelo super padrão assim, que muitas vezes não tem nem muito a ver com os consumidores ou as consumidoras. Você vai ter ali uma relação que pode ir desde o desejo, que pode ir uma relação de eu gostaria de ter esse ar belo, mesmo que eu nunca vá ser do mesmo jeito que essa modelo, pode ter diferentes formas de haver ali uma relação num nível que é psicológico. Mas o fato de você ter essas diferentes formas não significa na prática que as pessoas concretamente acham que beleza é um negócio super normativo. E a hora que eu tô falando, né, de uma parada que é beleza pensada dentro de uma comunidade específica, beleza pensada dentro de uma sociedade específica, e aí, cara, para cada país também vai mudar muito isso.
Ao longo do tempo, isso muda demais também. Então, será que o feminismo, eu não diria nem só o feminismo, mas será que movimentos de algum nível de resistência, eles relativizaram o belo no sentido de beleza, beleza do corpo, beleza física, beleza da pessoa, ou será que eles simplesmente fizeram com que a norma fosse vista como norma e não como natureza? Acho que essa que é a grande questão. O Michel Foucault vai dizer em uma das suas entrevistas que talvez uma das grandes tarefas dos pesquisadores seja mostrar onde está o poder justamente nos lugares em que ele parece que não existe. Dentro dos hospitais, nas escolas e talvez também no interior das instituições que falam sobre beleza. São nesses lugares que o poder opera de um jeito que ninguém percebe, ninguém vê, tudo parece ser natural, tudo parece operar a partir da bondade ou a partir da subjetividade, né? Cada um tem seu gosto, etc, etc, etc. Mas aí, quando a gente para ver o que de fato é, a gente percebe regularidades. E mais do que isso, se a gente percebe que diferentes grupos sociais têm ali um olhar para a beleza que é um diferente do outro, tem ali suas diferenças, a gente também percebe a existência de uma norma que está a todo momento numa dialética ali, tentando se colocar, sendo negada, gerando um produto de o que é beleza, que vai passar por essa norma necessariamente, que vai gerar aquelas belezas envergonhadas, sabe? Aquelas coisas que muitas vezes eu escuto isso, eu acho que isso é um tiro no pé, que é quando a pessoa diz a minha beleza é exótica, né? Essa beleza exótica, isso tem um funcionamento no discurso que não costuma ser muito positivo. Não costuma significar uma beleza que é legítima. Não costuma significar uma beleza que é aceita. Então, apesar da norma não coincidir com o gosto da maioria das pessoas, eu diria assim, talvez, apesar de não coincidir desse jeito, ao mesmo tempo, ela ainda se impõe, ela ainda trabalha sobre o desejo das pessoas, ainda trabalha sobre o desejo do homem, mas também sobre o desejo da mulher, que de repente vai ver uma modelo que não tem nada a ver consigo própria, mas vai considerar ela uma referência que eu quero ser assim um dia, talvez se eu puder. Mesmo que nunca possa e mesmo que ainda assim seja uma pessoa extremamente bela sem precisar ter uma referência completamente fora da realidade, fora do contexto. Tudo bem?